Olá, tudo bem com vocês? Vamos nós hoje para as nossas duas aulas. Nós temos a aula 8h30 e 9h30. E gostaria que vocês começassem a observar bem essa situação que nós temos aqui. Ax ao quadrado somado bx, b vezes x, somado a b, igual a 0. O que nós observamos? Nós observamos que nós temos uma expressão algébrica, é também uma expressão onde reconhecemos que só possui partes literais, mas existe aqui uma igualdade e após a igualdade o zero. Observamos que tudo que fica para o lado esquerdo é chamado de primeiro membro. Observamos que tudo que fica após a igualdade é segundo membro. Também já sabemos que cada um desses que fica separado pelo sinal da operação, seja adição, subtração ou outra qualquer, numa expressão algébrica, cada um deles são chamados de termos. Mas hoje nós vamos observar que para essa situação nós precisamos sempre observar e reconhecer valores reais, ou seja, numéricos, tanto para A, quanto para o B, quanto para C. Eles vão ser sempre representados por números reais. Daí, então, é preciso também memorizar que nessa situação o A vai ser sempre diferente de 0. Mas o B, o C poderão ser um 0. Vejam bem, tudo isso aqui que nós estamos relembrando, hoje vai gerar para nós um novo estudo, um novo assunto que nós vamos aprender juntos. Equação de segundo grau. E aí, nessa equação de segundo grau, eu comecei a pôr aqui, relembrando expressões, relembrando termos, partes literais, que agora na equação nós vamos chamar sempre de incógnita. Na equação de segundo grau, nós vamos observar uma incógnita. E qual é essa incógnita que nós vamos observar? A incógnita x. Antes do x ao quadrado, vai ter sempre um valor diferente de 0 no lugar do termo A. O termo B pode ser 0 ou outro qualquer valor na incógnita x. E o C vai ser sempre independente. Ele não vai ter ligação com a incógnita x. Equação de segundo grau elevado a 2. Reconhecimento pelo 2. Vamos ver aqui uma sentença já mostrando
os valores com números reais. E aí nós temos 2x ao quadrado, por isso já sei que A é um precedente do x e que a incógnita x é ao quadrado, onde B vai sempre ter o valor real, ou seja, zero, que zero também é um número real, onde nós vamos reconhecer que A está interligado a B com a mesma incógnita, x. E para, nesse caso, igual a 40. E aí, se eu já sei que eu vou para uma equação de segundo grau, e que lá no início foi mostrado que vai ter o segundo membro igual a zero, e aqui eu estou vendo com o número 40, então o que é que eu faço? Eu vou mudar o 40 de membro e colocar o zero após a igualdade. Repito, 2x ao quadrado mais 2x menos 40. Ele lá era positivo. Vocês lembram que nós aprendemos isso? Que toda vez que a gente mudar de membro, a gente troca de sinal. Como ele era positivo, veio negativo. Igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau completa. O que é chamar equação de segundo grau completa? É saber reconhecer quem é a incógnita, nesse caso a incógnita é x, e os números são chamados de coeficientes. Esses coeficientes são os números que aparecem ou não. Nesse caso apareceu A, vocês lembram lá? Olha, AX ao quadrado. A é quem nesse caso? O 2. BX. Quem vai ser o B nesse caso? O 2. C vai ser sempre independente. E nesse caso, nós temos menos 40. Igual a zero. Então, A é igual a 2, que é o número que está com o x ao quadrado. B é igual a 2, que é o número que está com o x, bx. E C é o termo independente, que é menos 40. Muito bem. Vamos lá. Nosso estudo hoje é aprender a definição da equação de segundo grau. E nós já aprendemos nas explicações anteriores que para a equação de segundo grau nós vamos ter ax ao quadrado, A é x ao quadrado, B é x e C vai ser sempre um valor independente do x. Ele não vai ter dependência com x. O B, sim, é dependente do A, onde vem com x ao quadrado. Mas o C vai ser sempre independente do x. Continuando aqui, vamos observar. Nesse outro caso, nós temos 2x ao quadrado, 2 é o coeficiente de x, representado a x. 3 é o coeficiente de bx. E menos 8 é o termo independente. A incógnita é o x. Os coeficientes, A é igual a 2, que é o valor numérico. B é igual a 3, que é o coeficiente numérico.
E C é menos 8, que é o termo independente. Então, nós temos aqui o C independente. E aí nós vamos observar que estamos numa situação de equação de segundo grau incompleta. Uma equação de segundo grau e completa. Equação de segundo grau completa. Nós temos aí o 8, não é? Que é a representação do 6, que é menos 8, do C, que é o termo independente, não é? E agora nós vamos observar essa outra. Nós temos 2x ao quadrado mais 8 igual a 0. Nós já observamos que o valor do B não apareceu, porque vai ser sempre um valor seguido do x. E o x é dependente do valor de x ao quadrado, que é ax ao quadrado, bx. E nós só temos aqui 8, então é um termo independente, é o termo C. Nesse caso, sabemos que a incógnita é x. Os coeficientes, nós vamos dizer que os termos são termo A, termo B, termo C. O termo A, o coeficiente é o 2, ó, termo A ao quadrado, ax ao quadrado. Bx não apareceu, ele é 0. E C é o termo independente, positivo, e aí nós temos uma equação de segundo grau incompleta, porque o B é 0 e não apareceu o valor do Bx. Entendido até aqui? Agora, com o livro em mãos, vai ser mais fácil para nós. Dado essa explicação, eu oriento a vocês que vocês vão lá no livro, no sumário, e localize a unidade sobre equação de segundo grau com uma incógnita. E nessa equação de segundo grau, vocês vão observar esta página, ó, unidade 3, nessa localização. Está na página 86. Com a aula de hoje, nós estamos observando orientações na página 87, 88, com a seguinte representação da temática chamada de capítulo, equação do segundo grau com uma incógnita. Vamos para a página 89, compreendendo melhor, conhecendo a equação do segundo grau com incógnitas, a partir da nossa realidade, descobrindo qual é a definição de uma equação de segundo grau. Também aprendendo sobre a incógnita x, os valores de A, de B e C, compreendendo quem são incógnitas e coeficientes. Também estamos adentrando sobre equação completa e incompleta. Isso mostra bem claro no livro de vocês essa observação ou definição. E isso encerra o nosso conhecimento sobre isso na página 90, seguido da seguinte atividade.
tentando aqui ocultar as respostas, porque eu quero que vocês entendam, leiam, compreendam, para depois fazer a atividade. Nessa atividade, nós temos aí 4 questões. Quero todas 4 na aulinha de hoje. Bom estudo, sucesso para vocês, sendo o sucesso de vocês, será o sucesso da professora e o sucesso da nossa escola e do nosso município. Sejamos pescadores de alunos, vamos atrás daqueles alunos que ainda não apareceram. Quem for amigo, quem tiver o número de alguém, vá conversando com eles. Entra aí no PV, incentiva, aconselha, busca, porque pouca gente está participando.